Bom, é indiscutível que o microempreendedor individual foi um tipo de empresa que foi criado muito bom. Por quê? Primeiro, você abre um portal na internet, rapidamente você abre CNPJ e pronto, você está praticamente pronto para operar. Claro que depois tem um cadastro da prefeitura, que às vezes tem que fazer, enfim, mas são detalhezinhos que facilitaram. Só essa fase inicial ser mais rápida já facilitou bastante. Vou te contar um segredo aqui. O microempreendedor individual, ele desencadeou uma série de melhorias nas juntas comerciais, que são os órgãos estaduais onde são registradas as empresas, né? Melhorou bastante esse processo na maior parte das juntas comerciais, já que em 2011 surgiu o microempreendedor, né? Depois ele passou por algumas lapidações, alguns cortes, algumas atividades foram retiradas, mas a verdade é que o microempreendedor segue sendo um bom negócio porque é fácil de abrir, custa muito pouco, né? Você paga 5% do salário mínimo todos os meses, mais R$1 de ICMS para o governo do estado, se você vende produtos, e mais R$5 para a prefeitura da sua cidade, se você vende serviços. Ou seja, indiscutivelmente, o microempreendedor individual se tornou uma chance muito grande para quem quer começar a empreender. Ainda mais, muita gente começou a usar o microempreendedor individual como uma fuga de uma lei antiquada que é a CLT. Por mais que eu não concorde 100% com isso, mas eu vivo na realidade, né? Então, assim, sem querer divagar, é evidente que num país como o Brasil, com leis trabalhistas bem pesadas, as pessoas tentem uma fuga, até para poder ganhar mais. E o microempreendedor individual se tornou essa fuga. É claro que tem que tomar cuidados em relação a isso, porque nem só de benefícios é feito esse tipo de empresa. Então nós vamos bater um papo aqui sobre algumas coisas que a gente pode esperar para 2025, o que não pode esperar para 2025, o que vale a pena ainda, o que não vale a pena, já que é um negócio que está rodando aí já há tantos anos. De repente a gente tem que tomar cuidado para não entrar no modismo apenas, né? Mas sem ser modismo, pode ter situações que o microempreendedor individual pode ser uma excelente opção. Bom, então, antes de mais nada, vale a pena ainda ser microempreendedor ou abrir um microempreendedor individual em 2025? Minha visão é de que vale muito a pena em alguns casos, né? Como sempre, para alguns vai ser bom, para outros vai ser ruim. Para quem que vale a pena ser microempreendedor individual? Bom, se você trabalha como PJ, que a gente chama, né, a pessoa jurídica, não trabalha via CLT, trabalha como PJ, e sua atividade é permitida no microempreendedor individual e pode, se você fatura, né, recebe ali de salário até R$ 6.750 por mês, cara, microempreendedor individual é a melhor opção. Porque você vai pagar um imposto baixíssimo, mas você tem que ter consciência de algumas coisas. Por exemplo, você está recolhendo INSS sobre um salário mínimo. Se você recebesse o mesmo, sei lá, vamos supor um salário aqui de R$5.000. Se você recebesse esse salário de R$5.000 via CLT, ia ter um caminhão de descontos, né? De INSS, de imposto de renda, mas você está assegurado num salário de contribuição do INSS de R$5.000 aproximadamente. Isso faz com que, se você ficar doente, for entrar num auxílio maternidade, salário maternidade ou algum tipo de auxílio do INSS, você vai receber um valor, talvez não de 5.000, mas vai fazer a média e tal, e isso vai te ajudar a ter uma média muito próxima de 5.000. Agora, se você é microempreendedor individual, é um salário mínimo, R$1.518 atualmente. Então, é importante ter consciência disso também, né? Porque às vezes você vai ter que tirar isso de outra fonte, de outra forma, de uma reserva financeira. Então, cuidado também para não confundir as coisas, tá? Mas é um ótimo negócio abrir um CNPJ de microempreendedor individual, porque isso vai te permitir ter um custo baixíssimo, você não precisa nem ter uma contabilidade cuidando da sua empresa, e você vai fugir da CLT. Se você vai trabalhar via PJ, mas com um faturamento mais alto, aí o MEI já não é uma boa opção. Para quem mais é bom o microempreendedor individual? Para aquelas atividades que podem ser microempreendedores individuais, está lá disponível no próprio portal do Simples Nacional, no portal do empreendedor, né? E aí você vê lá se sua atividade é permitida ou não. Sendo permitida, pode abrir tranquilamente e acompanhar muito de perto o faturamento apenas para o caso de bater o teto, né? Qual que é o teto? É R$81.000 por ano ou R$6.750 por mês, proporcionalizado pelo número de meses que seu MEI esteve aberto num determinado ano. Ou seja, ele ficou aberto apenas 6 meses do ano, já não é mais 81 mil o limite, é 40.500. Então tem que fazer essa proporcionalização, tá? Para atividades que são permitidas,
como um encanador, um eletricista, até o infoprodutor que está iniciando, não sabe ainda se vai ter escala, mas já quer começar com CNPJ para separar as coisas, é um bom caminho abrir um microempreendedor individual. Embora, eu vou falar mais adiante um pouquinho sobre o infoprodutor. O infoprodutor tem lá as suas reticências, tem que tomar alguns cuidados, ok? No resumo da ópera, no final das contas, abrir um microempreendedor em 2025 continua sendo um excelente negócio. Só não é bom negócio para aquelas pessoas que querem dizer que executa uma atividade e executa outra. Por exemplo, se você é advogado, médico, dentista, você não pode ser microempreendedor individual. É proibido. Se você é um gestor de tráfego, um social media, a lei determina que não pode. Aí você vai ficar usando uma atividade qualquer lá só para abrir um microempreendedor. Nunca foi uma boa ideia isso e continua sem ser uma boa ideia, tá bom? Vale a pena. Tome alguns cuidados que vale a pena sim. Social media pode ser microempreendedor individual? Pois é, social media não pode. Não pode já há algum tempo, porque o código de atividade do social media ele não existia. Aí há uns tempos atrás, já tem mais de ano isso, a Receita Federal, em conjunto com o IBGE, que é o instituto que cria essa nomenclatura, criou então uma descrição de um KNAI, né? Que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo qual é esse KNAI. Você pode ver lá que esse KNAI ele não é permitido ser do microempreendedor individual. Ele está na lista de vedações ao microempreendedor individual. Ou seja, você não pode ser microempreendedor individual, você tem que começar pelo menos com uma microempresa. Tá, mas aí é muito mais caro? Não é verdade. É claro que é mais caro que o microempreendedor, porque o microempreendedor individual é um tipo de empresa muito barato, muito acessível, muito fácil de abrir, muito simplificado, mas não é tão caro assim. Primeiro que você, claro, precisa de um contador daí, uma contabilidade especializada, para fazer desde a organização, né, de KNAIs, de atividades, e fazer a abertura dessa empresa. É necessário ter uma contabilidade. Ah, mas é obrigatório? Pois é obrigatório porque em alguns órgãos públicos é necessário informar um CRC. Se você pegar por aí na internet o CRC de um contador e usar ele indevidamente, ele vai ficar sabendo disso e ele pode te denunciar. E inclusive isso é crime. Então não faça isso. Você precisa de uma contabilidade para poder fazer a constituição, a abertura dessa empresa vinculada ao CRC desse contador. E uma microempresa precisa de uma contabilidade todos os meses para fazer uma série de trabalhos na empresa, como a apuração do lucro dessa empresa, a geração de relatórios específicos tanto para o empresário quanto para o fisco, entrega de declarações para o fisco para poder cruzar as informações. Se você vai lá ser um social media, você está recebendo lá pelo PayPal, por qualquer meio de pagamento, pelo Pagar.me, por uma plataforma qualquer, ou até direto pela conta via Pix, a Receita Federal fica sabendo disso. Se você não entrega suas declarações amarrando essas informações, você pode ser fiscalizado apenas por um detalhe bem bobinho, por sinal, tá? Então, para você não cometer esses equívocos, é que uma contabilidade é necessária. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo sempre vai ter aqui o link para você fazer um diagnóstico conosco. Então você consegue ver se o seu momento faz sentido no CNPJ ou não. Ah, eu tenho que abrir um CNPJ antes de começar a trabalhar como social media? Não. Quando você vai abrir um estabelecimento físico, é necessário você ter um CNPJ antes mesmo de abrir as portas. Numa atividade como social media, que é executada de forma remota, você pode continuar atuando por um tempo até você atingir um determinado patamar de faturamento via CPF. Você só precisa ter clareza de quanto você vai pagar de imposto. É exatamente isso que a gente mostra no diagnóstico, tá? A gente mostra lá a simulação, sem compromisso, para você entender mais ou menos quanto você vai pagar de imposto. Infoprodutores podem ser MEI em 2025? Pode ser MEI, só que tem alguns cuidados que você tem que tomar. Por exemplo, o limite anual do MEI, né, é de R$81 mil. Um infoprodutor, geralmente, né, não que seja mais fácil, não que seja fácil crescer no digital, mas é mais fácil do que no offline, porque você não tem muito a questão da barreira geográfica, tudo bem que tem a ver com público, nicho, tem tudo isso. Mas em geral, né, nós aqui como contabilidade especializada nesse ramo, a gente vê muitos infoprodutores começando de uma forma até um pouquinho despretensiosa, né? Vou começar aqui e vamos ver se dá certo. Começa a investir um dinheirinho em tráfego ali e de repente existe uma escala muito alta. Eu vou contar um exemplo aqui que aconteceu com um infoprodutor que nos procurou alguns anos atrás, que tinha feito um pequeno lançamento e faturado R$10 mil. E ele já ficou assustado, falou, caramba, eu não esperava faturar 10 mil. E aí, beleza, ele abriu o CNPJ, tudo, regularizou. O segundo lançamento que ele fez, dali 2, 3 meses mais ou menos, ele já faturou quase R$100 mil. E aí no terceiro lançamento, já quase um ano depois, ele faturou mais de R$500 mil.
em que negócio físico você conseguiria ter um crescimento de faturamento desse. Já no digital é possível. Então, tudo para te dizer o seguinte, pode ser MEI? Pode. Aquela velha história, será que convém você ser MEI? Porque você vai abrir um microempreendedor que meses depois você vai ter que desenquadrar. Notícia importante para o teu planejamento. Desenquadrar no meio do ano pode ser muito mais caro do que você já abrir a empresa correta para a tua previsão de faturamento. Mas como que eu vou saber a previsão de faturamento? Talvez você vai fazer 1, 2 lançamentos ali menores no CPF para entender, pagar o imposto um pouco mais alto? Pode ser que sim. E pode ser que você nem precise disso. Às vezes você está achando que você vai investir um dinheirão para abrir um CNPJ, tudo, e não vai. Então, a minha recomendação é, faça um diagnóstico com o nosso time. Tem aqui na descrição o link. Você pode fazer um diagnóstico e entender se é o seu momento ou não. Isso é muito importante, tá? Beleza. Abri o CNPJ de microempreendedor individual, estourei de vender, passei o limite, vou ter que migrar de MEI para ME. Como que vai funcionar agora? O que eu vou pagar de imposto? Bom, antes de mais nada, parabéns. É muito bom quebrar esse teto. É muito bom passar do limite do microempreendedor individual. Eu mesmo comecei como microempreendedor individual. Na época, um contador podia ter um microempreendedor individual, hoje não pode mais. E foi muito bom para mim, porque eu consegui dar os primeiros passos, mas graças a Deus logo eu tive que mudar para microempresa. Tudo bem que sendo contador eu não teria esse custo, né? Embora o custo existe, mas assim, eu não teria que pagar alguém para fazer a contabilidade, então é um pouco diferente. Mas aí que é o ponto. Você pagar alguém para cuidar de assuntos para sua empresa é bom. É aquela coisa de você ficar, será que eu contrato um funcionário? Cara, funcionário é bom para você poder crescer, para você ampliar a sua capacidade. E uma contabilidade é um parceiro estratégico para o teu negócio que é muito importante você ter também, já desde o princípio. Então, parabéns por ter atingido esse nível de estourar uma bolha, de passar o limite de faturamento. Que cuidado você vai ter que ter agora? Quanto é que você vai pagar de imposto? Você vai pagar de imposto um valor variável. Esse valor ele pode começar em 6%, em alguns casos pode ser menor do que isso, né? Se você vende books, por exemplo, pode ser até bem menor do que esse 6%, mas veja, não é. Vamos falar assim, ó, na esmagadora maioria das vezes, um microempreendedor que se torna uma microempresa, ele vai pagar ali entre 6 a 8% do faturamento. Que fosse 10, certo? Basicamente, um cuidado que você tem que ter é o seguinte, que precisa corrigir os preços dos seus produtos também. Você vai ter um custo adicional de 10%. Então, não é só ir somando 10%, tem vídeos aqui no canal que eu ensino isso, tem quase uma aula aqui sobre isso. Cuidado para não ir colocando só 10%, você vai tomar na cabeça. Mas assim, você pode colocar do jeito certo, adicionar esses 10%, e aí você vai repassar esse custo do imposto. Não vai sair especificamente do teu bolso, tá? Ajustando preços também, uma coisa que você tem que fazer em paralelo é já se preparar, então, preparar o fluxo de caixa para saber quando você vai pagar esses impostos, tudo. Uma contabilidade especializada no teu ramo, fica tudo mais fácil, as claras, porque você já vai saber, pô, eu vou fazer o lançamento de tal data, o imposto vai vir em tal data para eu pagar. Você já vai saber claramente como vai funcionar. Ah, eu vendo no perpétuo, beleza, tudo que você vende de 1 a 31 de um mês, você já sabe que vai vencer no dia 20 do mês seguinte o imposto. Via de regra, tem determinados tipos de empresa que pode vencer um pouquinho depois. Então, vale lembrar o seguinte, ó, se você muda de MEI para ME, a primeira coisíssima que você tem que ter é uma boa contabilidade te acompanhando. Por quê? Vão precisar ser entregues informações para a Receita Federal, diversas informações que são entregues ali, inclusive para você como resultado desses lançamentos, se deu lucro, se deu prejuízo. Precisa de acompanhamento de uma contabilidade para isso, tá? Se você dá esse passo importante e usufrui desse rol de serviços bacanas que podem ter para você, você vai conseguir, inclusive, levar o teu negócio digital para um próximo nível, tá? Então, infoprodutor pode começar sendo MEI, mas não é possível se perpetuar como MEI. E se isso acontecer, meu amigo, desculpa te falar, mas tem alguma coisa errada com o teu infoproduto, com a tua estratégia, com o teu negócio, e aí precisa ser corrigido isso. Quanto custa migrar de MEI para ME? Olha, basicamente, sem falar aqui da questão de impostos que são variáveis, basicamente o que tem que ser feito quando você muda de MEI para ME é mudar o tipo de empresa, mudar a configuração da sua empresa de MEI para ME. Isso tem umas alterações que precisam ser feitas, comunicações, cujas comunicações têm prazos, inclusive.
Então, você pode fazer toda essa migração com toda a segurança, com toda a calma, e você pode fazer isso e deve fazer isso com o apoio de uma contabilidade especializada. Então, o custo pode variar muito de acordo com a sua região, de acordo com as alterações que vão ser necessárias, porque muitos microempreendedores individuais, embora eu já falei aqui em outros momentos, né? O microempreendedor individual, às vezes ele se exagera, né? E ele começa a usar um KNAI que não pode, então às vezes tem mais alterações que vão precisar ser feitas do que propriamente só abrir, mudar de MEI para ME. Às vezes vai ter que fazer adequações, organizações, até para você não incorrer em impostos muito maiores. Então depende muito. Pode acontecer de você conseguir desenquadrar um MEI, gastar com taxas, com certificado digital, com tudo, ali na casa de R$1.000 e pode ser necessário gastar um pouco mais. Em geral não é caro, não é um valor absurdo, porque basicamente o que precisa ser feito é virar a chave de MEI para ME. Depois disso é necessário apenas que você tenha um acompanhamento recorrente, mensal, de uma contabilidade especializada, tá? Bom, minha recomendação para você aqui é o seguinte, ó, que você cresça, que você flua e não quebre regras fiscais, tributárias para isso. Então, para você fazer isso com toda a segurança, conte com uma contabilidade especializada e aqui na descrição desse vídeo tem todos os nossos contatos para você contar com isso agora mesmo. E já deixe seu like e curte esse vídeo aqui, né, para que você faça ele chegar para mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, não esquece não. Te vejo nos próximos, hein? Tchau, tchau.